Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 9 leituras finalizadas no mês de janeiro. Bem, eu sei que esse vídeo está muito atrasado e eu até cogitei a hipótese de colocar essas leituras junto com as leituras de fevereiro, mas foram muitas leituras em fevereiro também, me surpreendendo inclusive, então resolvi gravar separado e eu espero que vocês me perdoem por essa demora. Mas tem muitos livros bacanas aqui sobre os quais eu quero comentar com vocês, então eu não poderia deixar de gravar. Bem, antes de começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo. Pelas métricas dá pra ver que muitas das pessoas que me assistem não são inscritas aqui. E, gente, apesar de números não serem o mais importante, eles ajudam muito na hora de parceria, na hora de fechar publicidade. Então, por favor, se você não for inscrito ainda, se inscreva, vem acompanhar meu conteúdo aqui no Instagram. Agora eu tô postando vídeos lá no TikTok também, então vocês são bem-vindos em todas as redes, eu produzo conteúdo diferentes pra cada uma delas. E pra mim é realmente muito importante ter vocês comigo. Lembrando também que meu link da Amazon está aqui embaixo, comprando por ele vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal e no conteúdo que eu produzo por aqui. Com esse dinheiro eu compro livros para produzir conteúdo para vocês, compro equipamentos, então quando você compra no meu link, sua ajuda é sempre muito bem-vinda. E lembrando também que minha lojinha da Shopee encontra-se aqui embaixo, coloquei vários livros para desapego por lá, além, claro, dos post-its para combinar com as capas dos livros de vocês, que eu sei que vocês adoram e eu também, e itens literários também, então vale a pena dar aquela conferida. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. Bem, a primeira leitura que eu finalizei no mês de janeiro foi A Casa das Sete Mulheres, da Letícia, esse sobrenome, que eu não vou saber falar, então não vou nem tentar. E foi uma leitura que eu comecei ano passado com a Gláucia e com a Fran. A Fran desistiu da leitura, a Gláucia terminou e eu fiquei pra trás porque realmente foi difícil essa leitura, não estava fluindo muito bem. E eu precisei parar um tempo e recomeçar depois porque acho que eu não estava no momento certo de iniciar a leitura, sabe? Aqui a gente tem como pano de fundo a Guerra dos Farrapos, que foi de 1835 a 1845. E nós temos aqui a história de 7 mulheres que veem seus familiares masculinos indo pra guerra, pra essa guerra, né? E ficam ali nessa instância. E a gente tem 2 tipos de narrativa nesse livro. A narrativa dessas mulheres que ficaram, as coisas que foram acontecendo com elas, que nos são mostradas, e os diários da Manuela, que são sempre introdutórios ou ao final dos capítulos. Vou mostrar pra vocês. A gente tem os cadernos da Manuela, que ela vai anotando tudo o que aconteceu com essas mulheres, como foi a vida delas durante essa guerra. E aqui a gente começa a narrativa por ano. E assim, eu já tinha assistido a minissérie da Globo há muito tempo atrás, acho que agora tem até disponível no Globoplay, e tinha amado, então eu tava com altas expectativas para esse livro. E eu achei que ia mostrar mais as batalhas também, como mostrava na minissérie, mas ele foca realmente na vida dessas mulheres ali naquela instância e não tem muitos acontecimentos, sabe? E fica um pouco monótona a leitura em alguns pontos. Eu não sei, eu não consegui me conectar com os personagens, o enredo me cansava um pouco às vezes e por isso a leitura acabou não fluindo tão bem. Eu gostei, tá? Não vou falar que foi um livro ruim, não foi. Foi um livro muito interessante, mas foi difícil de ler. Foi um livro que ele demorou a engrenar, ele demorou a me prender realmente. Tanto que a Gláucia terminou ano passado, acho que em setembro, e eu fui terminar em janeiro desse ano. Enfim, foi uma leitura interessante, gostei de conhecer a história agora pelas páginas e pela escrita da Letícia, mas foi um livro de uma leitura mais difícil. A minha leitura seguinte foi O Passeador de Livros, do Carsten Henn. Esse aqui eu li pro Clube do Livro de Barbacena e foi uma grata surpresa. Aqui nós temos 2 personagens em faixas etárias muito diferentes. Um deles é o nosso livreiro, que passou uma vida tentando fazer com que os livros certos chegassem aos leitores certos, e uma garotinha que perdeu a mãe, que vive só com o pai, e que vai começar a surgir na vida desse livreiro e fazer com que ele ressignifique algumas coisas, que ele enxergue algumas coisas sobre outra perspectiva. Esses nossos personagens são Carl e a Sasha, e a gente vai acompanhar a jornada desses 2. O que eu mais amei nesse livro
a questão do amor pela leitura, a forma como os livros conversam com os leitores. Tem várias citações, eu acho que vai dar pra vocês verem, mas eu marquei basicamente o livro inteiro. Várias citações com as quais eu me identifiquei muito, que acabaram me ganhando muito, muitas indicações de livro que eu fui marcando pra conferir depois. Pra mim, esse é o maior ponto do livro, sabe? Se você for leitor, você com certeza vai acabar se identificando muito com esses trechos, com as citações, com a forma como o amor da leitura é passado através das páginas. Acabei favoritando o livro por conta disso, mas acho que tenho que alertar vocês que tem alguns pontos da história que ficam um pouco jogados, que eles poderiam ser mais bem desenvolvidos. Tem uma situação que acontece aqui com o Carl e com o pai da Sasha que eu achei que a resolução foi muito simplória, que tinha que ter uma consequência em relação àquilo, mas o autor trouxe de uma forma muito simples assim. Então, é aquele livro que ganha o leitor, que ganha o nosso coração, mas que não é perfeito. Eu acabei favoritando porque quando o livro mexe muito comigo, quando eu termino a história com saudade dos personagens, pra mim é muito instintivo, assim, favoritar e ter esse livro como um queridinho. Mas deixo claro, então, que a escrita é muito boa, é muito envolvente, as temáticas são muito interessantes, mas que ele peca um pouquinho na resolução de alguns conflitos finais. Bem, minha terceira leitura do mês foi o Vê Se Cresce, Ivy Brown, que é o último livro da trilogia das Irmãs Brown, e vai contar a história da Ivy, que é uma moça que ela é brilhante em tudo que ela se propõe a fazer, mas que por medo de se decepcionar, por medo de decepcionar as pessoas, ela acaba sempre largando as coisas, sabe? Ela nunca dá prosseguimento aos planos e às coisas para as quais ela se planeja. Eis que, no livro anterior da Dani Brown, a Ivy estava fazendo planejamentos de festas e casamentos, só que algo acontece no início desse livro que ela desiste disso e os pais ficam muito irados com ela porque eles achavam que ela finalmente tinha encontrado algo para se dedicar. E eles dão uma dura nela, ameaçam não deixar ela morar mais em casa, a cortar a mesada e ela sai meio sem rumo e acaba chegando numa pousada, vê que eles estão precisando de cozinheiro e se candidata para a vaga. Mesmo com um currículo bem maluco e sem nada muito fixo durante muito tempo. E Jacob, que é o dono dessa pousada, que gosta muito de ter controle sobre as coisas, acha que ela não é lá muito confiável, nega o trabalho pra ela, mas ela acaba atropelando ele sem querer e consegue o emprego. Sim, ela atropela ele e consegue o emprego porque ele não vai ter quem o ajude com a pousada, não vai conseguir administrar ela com as lesões que ficaram do acidente, então ele vai precisar da Ivy Brown. A partir daí a gente vai ver a história se desenvolvendo, ela se aproximando desse chefe, os dois se conhecendo melhor, conhecendo os medos, os receios que cada um tem. E é um livro muito interessante que vai falar sobre negligência familiar, sobre o autismo, sobre a questão da sociedade, né? Sempre cobrar um rumo, um caminho e sempre querer que as pessoas saibam de início, já desde o início da vida, do que elas querem, o que elas planejam. E é um livro muito gostosinho, assim, eu gostei muito da leitura, me envolveu desde o início. A Ivy Brown é uma personagem maravilhosa que já tinha me ganhado nos livros anteriores. Só teve uma questão aqui que eu acho que deveria ter sido melhor trabalhada em relação ao autismo, que ficou um pouco jogado, pelo menos foi o que eu senti. Mas, tirando isso, foi uma leitura muito boa, muito gostosa, que acabou encerrando muito bem a trilogia. Então, gostei bastante da leitura e quero ler mais coisas da Talia Hilbert, porque a autora escreve maravilhosamente bem. Ah, e só lembrando que, apesar desta capa fofinha, é um livro com muito hot, então é mais 18. Minha leitura seguinte foi a leitura do sorteio dos 12 livros para 2023, que foi Holocausto Brasileiro. Não vou falar sobre esse livro, porque se tudo der certo, vai sair um vídeo falando só sobre ele na quinta-feira, mas já adianto que foi uma das leituras mais difíceis que eu já fiz. Então assistam o vídeo na quinta-feira para conferir minhas impressões e para me acompanhar num tour. Só isso que eu vou adiantar. Minha leitura seguinte foram as cenas extras de Uma Farsa de Amor na Espanha, de Helena Armas. Vou deixar a capa aqui porque eu li em e-book. E vai contar algumas versões de cenas do Aaron ao longo do livro de Uma Farsa de Amor na Espanha, como, por exemplo, o primeiro beijo dos dois,
a forma como ele se ofereceu pra ir com ela pra Espanha, com a Lina, né, e tudo mais. E assim, era um livro necessário, esse e-book? Não, tá? Não traz nada além do que a gente já imaginava, do que a gente já viu. Mas foi um livro que me ganhou tanto e que foi tão amorzinho que valeu a pena a leitura. Então, assim, se você, assim como eu, se apaixonou por uma farsa de amor na Espanha, acho que vale a pena dar uma chance pra esse e-book, ainda mais porque tá gratuito na Amazon, né? Então, vale muito a pena. E a minha leitura seguinte foi O Que Sobra, que é a biografia do Príncipe Henry, que eu comentei muito sobre ela no vlog de leituras de janeiro, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Gostei com algumas ressalvas, principalmente em relação à escrita, porque foi usado um ghostwriter, eu acho que é assim que fala, enfim. E em alguns momentos parecia que ele estava narrando um romance, assim, era uma coisa muito floreada, que eu não curto muito em biografia. Mas, assim, fora isso, não tenho o que julgar, porque é a vida dele, né, então a gente lê sempre com o pé atrás, porque é a visão de coisas de uma só pessoa, então existem outros ângulos, outras perspectivas da história. Mas no geral foi uma leitura muito interessante, gostei bastante. Adoro uma fofoca da realeza, então não tinha como dar errado. A leitura seguinte foi o De Férias com Você, da Emily Henry. Emily Henry é uma autora que tem ganhado meu coração cada vez mais, mas infelizmente esse livro aqui não conseguiu me ganhar tanto. Eu até falei no vlog, eu acho que foi o momento em que eu li esse livro, porque eu adoro amigos que se apaixonam e adoro livros construídos entre passado e presente. Então, já tinham dois elementos assim pra me ganhar por completo no livro. O terceiro era a escrita da Emily Henry, que continua fantástica, muito envolvente. Então, assim, eu não sei exatamente o que não funcionou tão bem pra mim nesse livro, sabe? Eu não consegui me apegar aos personagens, à história. E eu pretendo reler em algum outro momento. Eu acho que eu escolhi o momento errado pra ler esse livro. A minha penúltima leitura do mês foi Um Pequeno Gesto de Gentileza, da Lucy Dillon, que eu li com a minha amiga Fran e foi uma leitura que eu gostei muito. A Lucy Dillon é uma das minhas autoras favoritas dos romances de hoje da editora Arqueiro. Eu sempre gosto muito da forma como ela constrói os personagens, como ela constrói a jornada das protagonistas dela e a forma como ela traz de volta personagens antigos, né, dos livros anteriores para as tramas atuais. Porque é como se reencontrar, né, com o velho amigo. Eu pelo menos me sinto assim. Então, tinha tudo já pra eu gostar desse livro e realmente eu gostei demais. Aqui a gente tem a história de duas mulheres, a Libby e a Alice. Logo no início do livro a gente tem um acidente, uma mulher acaba se ferindo na frente do hotel em que a Libby tá administrando agora com o marido. E essa mulher acaba indo pro hospital, sem memória, sem saber quem é, sem saber o porquê ela estava indo pra esse hotel, porque ela estava com o endereço desse hotel no bolso. E essa mulher vai ser a Alice, vai ser revelado isso pra gente mais na frente, mas já tem na sinopse, então eu acho que não é spoiler. E a Libby, ela é uma mulher que ela tinha uma vida totalmente diferente, o marido acaba dando uma grande mancada no trabalho e os dois vão acabar indo pra esse hotel da família pra administrar após a morte do sogro. Então tá ali a Libby, o marido e a sogra, que não aceita nada que a Libby faz e que tá sempre com o pé atrás com todos os planos dela. E a gente vai ver essas duas mulheres, a Alice e a Libby, construindo uma relação enquanto elas tentam entender uma quem ela é e a outra quem ela se tornou depois de todas as mudanças pelas quais ela e o marido passaram. E essa é basicamente a premissa desse livro. Essas duas mulheres vão se apoiar, elas vão criar uma amizade e é muito gostoso de ler, sabe? É muito gostoso de acompanhar. Você fica ali querendo saber o que aconteceu com a Alice. Eu, pelo menos, me prendi no livro desde o início por conta disso, porque eu queria saber quem ela era, por que ela estava naquele hotel, qual era a relação. Fiz várias teorias, errei todas, mas faz parte. E você fica querendo saber também quando a Libby vai aprender a colocar limites nas pessoas, quando ela vai conseguir finalmente se impor, sabe? Como ela vai conseguir conquistar a sua própria voz, mostrar para as pessoas o que ela quer, o que ela sonha. Então, eu gostei muito disso. O único ponto que eu não achei muito bacana foi o final, porque eu achei o final um tanto quanto corrido. As coisas foram acontecendo e a autora simplesmente fala: é isso aí, galera, tudo bem, tudo bom, acabou. E você fica, tá, mas eu queria pelo menos mais um epílogo explicando alguns pontos, trazendo consequências para algumas pessoas dos atos delas, sabe? Mas isso não acontece. Isso realmente foi um ponto que me incomodou um pouquinho, mas fora isso, eu amei muito a leitura. Achei que a jornada compensou esse final um tanto quanto corrido, sabe? Gostei demais.
Gostei demais de rever os personagens dos livros anteriores e já quero mais livros dessa autora. E por último, mas não menos importante, veio aí o primeiro 5 estrelas favorito do ano, porque foi incrível, que foi Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. Gente, o quanto eu amei esse livro não tá escrito, sabe? Fiz até um post bem especial sobre ele no Instagram. Se você não conferiu ainda, eu vou deixar aqui embaixo, vai lá conferir, aproveita pra me seguir. Vou ter vocês por lá também, pra mim é muito importante, então espero vocês lá. E aqui, gente, a gente tem uma história que ela é construída mais ou menos ali na década de 60, onde a gente tem uma mulher, que é Elizabeth Zott, a nossa protagonista, que ela é química, ela se esforçou muito para entrar no mundo acadêmico, para se manter no mundo acadêmico, tão machista naquela época. Imaginem só, se hoje em dia o universo acadêmico ainda é muito machista, imagine em 1960. Pois é. E ela passa por diversas provações, muitas coisas vão acontecendo na vida dela e ela vai acabar parando em um programa de culinária, onde ela vai aproveitar aquele espaço que ela tá tendo ali e vai começar a incutir ideias nas mulheres de que elas podem querer coisas diferentes para as vidas delas, que elas podem ter outros objetivos, que elas podem conquistar coisas, sabe? E assim, é um livro incrível que te prende desde o início. Aviso que tem um conteúdo sensível aqui, ele tem um gatilho de estupro, então acho importante avisar. A personagem é incrível, é muito bem construída. As formas como as narrativas se dão aqui, dando voz até pro cachorro dela, que é incrível. É muito maravilhoso e sério, esse livro merece ser lido por todo mundo. É um livro muito, muito, muito incrível, muito bem escrito, com personagens interessantíssimos. E eu já falei um pouco mais sobre ele lá no vlog, nesse vlog que eu falei de leitura, mas achei importante mencionar aqui de novo porque foi o primeiro 5 estrelas favorito do ano, né, gente? Com certeza uma das melhores leituras do meu ano. E eu queria que muitas mais pessoas lessem, sabe? Dessem uma chance pra esse livro, porque ele merecia ser muito mais conhecido. E eu quero fazer um adendo aqui, já falando desse livro, que quando eu peguei de parceria com a editora, é porque eu vi muitas pessoas falando que quem gostou de A Hipótese do Amor ia gostar muito desse livro. Mas a única coisa que eles têm em comum é o ambiente acadêmico, tá? Não tem nada a ver, isso aqui não é uma comédia romântica que vai te arrancar risadas do início ao fim, tá? Não é. Não vão esperando isso. Mas é um livro incrível, igualmente incrível, na verdade mais incrível que o outro, enfim. E eu acho que vocês deveriam ler e dar uma chance. Por favor, façam isso por mim. E bem, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de leitura de janeiro. Em breve vocês já vão ter o de fevereiro, né? Porque já estamos no fim do mês. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem embaixo se vocês já leram algum desses livros, se não leram, se gostaram, se não gostaram. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos. Talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.